Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Paulo está aqui falando dos testemunhos dos heróis da fé. Se você for ler o capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé, né? E aqui no versículo 1 do 12, ele fala, portanto, também nós, quer dizer, nós devemos olhar para essas testemunhas, né? Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos as testemunhas daqueles heróis da fé que sofreram, que perseveraram até o fim. Então ele fala que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. Em outra versão fala, deixando tudo aquilo que nos atrapalha, né? E aqui fala, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quer dizer, olhando o testemunho dos heróis da fé, dos profetas, nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, de também ser uma testemunha de Cristo, né? De que as pessoas olhem para nós e queiram seguir ao nosso Deus, desejem servir a Deus por causa do nosso testemunho. Assim como nós olhamos esses heróis da fé e nos inspiramos nele, Deus também quer que sejamos inspiração para outras pessoas. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. O Senhor Jesus, ele foi exposto, né, quando fala que ignominia, ele foi exposto a um ridículo, ele foi exposto a uma vergonha pública. E mesmo assim, ele não se importou com isso. Ele estava olhando para aquilo que ele sabia que iria acontecer depois, né? As pessoas iriam crer que ele era o Filho de Deus quando ele ressuscitasse. E nós vemos que hoje, depois de mais de 2000 anos, ainda há pessoas se convertendo, adorando, buscando. Então, ele já via essa alegria pela fé. Então, ele não se importou com o que ele estava sofrendo. Assim também nós não devemos nos importar com o sofrimento momentâneo que passamos, mas sempre olhando para a promessa de Deus, para aquilo que ele tem nos oferecido, nos prometido, né, que é a vida eterna, que é uma vida plena, uma vida abundante. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. As promessas de Deus não se limitam só à vida eterna, mas uma vida também aqui abençoada. Só que passamos por tribulações, passamos por lutas, passamos por perseguição, por agonia, por sofrimento, e muitos deixam a Cristo, deixam de crer nesse momento, né, das provas, né, das provações. Aqui no 3 fala, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Quer dizer, olhando a Cristo, o exemplo dele, não vamos nos cansar, nos desanimar,
Não vamos nos desesperar. Se nós realmente fitarmos os nossos olhos no exemplo de Cristo, não vamos ficar afligidos, desesperados, mas vamos ser fortalecidos e continuaremos prosseguindo para aquilo que Deus nos propôs, né? Para uma vida abençoada, para sermos suas testemunhas também. Desmaiando em vossa alma, aqui no finalzinho, né? Não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não é isso que Deus quer, que venhamos desanimar, desmaiar, desistir. Pelo contrário, tá difícil? Continua crendo. Tá passando por lutas, perseguição, enfermidade, seja qual for o problema, não desanime. Olhe para a fé, olhe para Cristo, olhe para os heróis da fé, para aqueles que são nossas testemunhas, e assim seremos também nós, porque é uma promessa de Deus. Ele fala: e recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Como que eu vou ser testemunha de Deus se eu não passar por provações? Se eu não passar por lutas e vencer? Então, se eu quero ser uma testemunha, eu tenho que passar pelas provas, permanecer firme, fiel, e daí vem a vitória, e aí as pessoas vão olhar para mim, é simples assim, e vão ver o testemunho na minha vida. Ela venceu, ela suportou, Deus honrou, Deus abençoou, Deus fez se cumprir as suas promessas na vida dela. Então, minha amiga e meu amigo, se você está passando por alguma luta, olhe para o exemplo de Cristo. Persevere. Não desanime em meio às provações.